Bom dia, e aí, tudo bem? Aqui tomando meu cafezinho de manhã. Eu sei que estou algum tempo aí sem gravar, sem colocar vídeos novos. E na verdade ontem alguém me cobrou, falou: Mauro, onde é que você anda? Tá tudo bem? Você não gravou mais? E meio que me senti aí na obrigação, entre aspas, né? Porque isso aqui para mim não é uma obrigação, eu gosto muito de fazer isso, de voltar a gravar os meus vídeos e dar um pouco de conhecimento para todos. Bom, uma coisa que eu tenho pensado bastante, tenho estudado um pouco mais profundamente, é justamente a área e a parte onde nós decidimos ou pensamos o quanto que nós estamos sobre o controle das nossas vidas, né? Até que ponto nós realmente temos o livre-arbítrio. Então a gente tem a ideia de julgamento ou de comparação ou ideal em relação às pessoas e até nós mesmos, né? Onde acreditamos fielmente que nós somos, ou as pessoas são, uma construção dos seus comportamentos ou das suas decisões. Uma pessoa é assim porque ela tem tal comportamento. Ela é uma pessoa assim porque ela toma tais decisões. O que a gente não percebe, não entende num primeiro momento, é que todas as nossas tomadas de decisões ou os nossos comportamentos, eles estão diretamente sendo influenciados por situações e coisas no nosso dia a dia e pessoas. Ninguém toma uma decisão simplesmente porque, eu tomo uma decisão. Antes de você tomar uma decisão, antes de você ter um comportamento, você tem algum influenciador no teu meio ambiente ou situação. Então, é importante que a gente perceba que a influência externa do ambiente ou as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm uma potencialidade enorme nas nossas tomadas de decisões ou nos nossos comportamentos. Se a gente não falar simplesmente só do meio do nosso ambiente, se a gente for falar do nosso cérebro, nossos processamentos internos, da nossa base de conhecimento, nossas crenças, o que nós acreditamos, o que nós não acreditamos, os nossos processos fisiológicos dentro do cérebro têm um poder e uma força imensa nas nossas tomadas de decisões. Então aquela verdade, entre aspas, que se diz, onde as pessoas são resultados dos seus comportamentos, ela não é 100% verdadeira. Por quê? Porque os comportamentos é que fazem a nossa personalidade. Principalmente quando nós não temos controle ou conhecimento sobre o nosso cérebro, os processos internos, fisiológicos, e o entendimento dessa malha de funcionamento dentro do nosso corpo e da nossa mente. Ou seja, as situações que acontecem no nosso dia a dia, a partir do momento em que eu não tenho esse conhecimento fisiológico de como funciona o meu cérebro, de como meu cérebro vai me comportar, como meu cérebro vai reagir, fazer eu ter comportamentos, ele toma decisões, entre aspas, por si próprio e faz com que nós tomemos decisões ou que nós tenhamos comportamentos, mesmo de forma inconsciente. Então o meio, as situações, as coisas que acontecem na nossa vida e o nosso cérebro influenciam no nosso comportamento. Ou seja, não sou eu diretamente que tomo uma decisão em relação às coisas que acontecem na nossa vida. E o que acontece quando você não tem essa base de conhecimento, esse autoentendimento? Você toma essas decisões e muito pouco tempo à frente começa a gerar um conflito interno dentro do ser. O que acontece? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu tomo essa decisão? Então ela começa dentro desse conflito perceber que ela não tem o controle sobre cada processo interno dentro do corpo e da mente dela. Coloca em questão as suas decisões e os seus comportamentos, gerando sérios tipos de emoções, se a gente falar de culpa, raiva, dor. Então é muito comum a gente perceber no nosso dia a dia pessoas com sofrimento interno, se julgando pelos seus comportamentos, sem perceber que esses comportamentos inconscientes eles são gerados por meios externos, por situações externas, e que aquela tomada de decisão que gerou aquele comportamento, ou que gerou aquela forma dele se comportar em relação a uma situação, foi uma influência externa.
Nem sempre essas decisões ou esses comportamentos da nossa vida são gerados porque nós queremos tomar essas decisões ou porque nós simplesmente queremos ter esse comportamento. O meio ambiente externo é extremamente influenciador nos nossos comportamentos. Então, o que é importante você perceber aqui nessa conversa? Que nem sempre a gente toma a nossa decisão de forma consciente, coerente e com a razão no lugar. Nós tomamos nossas decisões num apanhado geral de informações. Só que, a partir do momento em que você não tem esse autoconhecimento interno, o que meu corpo e a minha mente estão reagindo em relação a essa situação? Eu perco o controle sobre a tomada de decisão. Então não, você não tem livre-arbítrio. Você diariamente toma decisões inconscientes que são geradas por situações dentro do teu dia a dia, pessoas, acontecimentos, seja em casa, no trabalho, com o marido, com o namorado, com um amigo. Essas situações momentâneas geram estímulos internos, que geram processos internos e fazem com que você tenha comportamentos. Nem sempre os comportamentos que, se de alguma forma você soubesse o que acontece dentro de você, como o teu cérebro reage, você não tomaria. É muito comum, por exemplo, familiares que me trazem pacientes com adicção, por exemplo, de qualquer tipo de droga. E o paciente que chega até mim, às vezes não por conta própria, né? Esse paciente ele chega para mim e eu faço a pergunta sobre a substância que ele utiliza. Ele fala, não, mas eu gosto. Ok, mas você tem a consciência que te faz mal? Não, não me faz mal. Não me faz mal porque eu me sinto bem. Então perceba, através de um comportamento, esse comportamento inconsciente que de alguma forma retribui prazer para ele, através da sua falta de conhecimento ou percepção interna, não consegue perceber que a utilização ela é um meio gerado porque um dia ele começou a utilizar, o corpo dele acostumou, ele quer mais daquilo, só que inconscientemente ele não percebe que aquilo faz mal para ele e não acredita naquilo. Por quê? Porque a malha interna de conhecimento dele, sobre os processos internos, sobre as coisas à volta dele, não permitem ele adquirir uma etapa a mais. Ele fala assim, poxa, pera lá, eu utilizo, o meu corpo sente a necessidade, isso faz mal para mim. Ou pior ainda, ou melhor ainda, ele não tem nem a capacidade de falar, isso faz mal para mim, mas eu continuo usando. Ele não tem nem a consciência de que aquilo faz mal para ele. Assim como muitos comportamentos que a gente tem durante o nosso dia a dia, e de que a gente simplesmente admite que aqueles comportamentos fazem parte da nossa personalidade. Eu sou assim. E ela não parou um dia para perguntar, por que eu sou assim? Por que eu tenho esse tipo de pensamento? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Aonde isso começou? Por que isso começou? Que tipo de situações ao decorrer da minha vida validaram esse meu comportamento, fazendo a minha mente acreditar que esse comportamento era um comportamento bom? Esse comportamento, nas fases seguintes, vai me trazer benefício ou malefício? Vai fazer bem ou fazer mal? Então as pessoas elas se tornam limitadas em seus processos internos de autoanálise e acabam acreditando naquilo que a vida inteira mostrou para ela da forma com que ela deve acreditar. E ela acredita de verdade naquilo. E o que acontece é que no futuro, a pessoa que não tem esse conhecimento, esse autoentendimento dos processos internos, vai em algum momento, começar a se questionar. Principalmente porque os resultados desses comportamentos vão começar a chegar para ela. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas decisões e atitudes, de alguma forma, isso vai trazer consequências. Então, o que eu quero deixar aqui, para você começar a fazer um processo de autoanálise, de entendimento interno, é: que tipo de comportamento você toma esse comportamento? Porque sim, esse é um bom comportamento e eu decido esse comportamento a hora que eu quero. Que tipo de comportamento eu sei que eu estou tomando? Por quê? Porque simplesmente eu quero tomar esse comportamento, ou esse comportamento está sendo direcionado e guiado pelo teu meio ambiente, pelas situações, pelo cotidiano, pelas pessoas externas. E nós acabamos nos tornando reféns de todas as situações à nossa volta e perdemos domínio sobre o nosso livre-arbítrio, sobre as nossas decisões, sobre os nossos comportamentos. Ficamos à deriva das coisas que acontecem. Então, a dica que eu dou para hoje, para essa semana,
É que com você comece a despertar dentro de você o interesse de aprender sobre a mente, aprender sobre o teu comportamento interno, aprender a entender as coisas de uma maneira diferente. As coisas, elas hoje vêm tudo mastigada pra gente e a gente acredita nelas. Será que essas coisas são verdades? Você chegou a pensar que as coisas que acontecem, elas podem de verdade não ser dessa forma? Você já se deu a oportunidade de estudar, entender as coisas de uma maneira diferente? Ser aberto a experimentar novas coisas, a ter experiências diferentes, a olhar situações que você acredita como verdade e você botar na tua cabeça, será mesmo que é verdade? Será que isso é assim mesmo? Será que isso está acontecendo porque eu quero que aconteça? Ou será que eu estou tendo esse comportamento porque falaram para mim ou me ensinaram que é assim? O meio me fez assim ou eu fiz os meus comportamentos? E você vai começar a perceber, se você tiver essa humildade desse processo de autoanálise e começar a perceber que as coisas que você acredita e faz, elas não são simplesmente geradas porque você tem o teu livre-arbítrio e faz o que quer, você começa a se libertar. E essa liberdade interna, ela te traz em primeiro lugar uma força muito grande de você se permitir ser quem você quiser e tomar a decisão que você quiser, independentemente do meio das pessoas à sua volta, afastando-se daquela ideia do julgamento, que vão pensar, o que não vão pensar, o que acham, o que não acham. E você acaba tomando suas próprias decisões por você. Lógico que sempre tomamos as nossas decisões, ou na maioria das vezes tomamos decisões que vão de acordo ao meio, ao ambiente, em relação à nossa vida. Perfeito. Porém, até que ponto, qual é a porcentagem de influência que você tem em relação a essas coisas e o meio e as situações em relação às suas decisões? E o mais importante, o nosso cérebro é uma malha de conhecimento. O nosso cérebro, à medida que nós vamos crescendo, o nosso cérebro ele vai ampliando as suas malhas de conhecimento, fazendo com que a cada etapa e a cada conhecimento adquirido, ela consiga mudar o teu autoentendimento sobre as camadas interiores. Então você tem uma crença que há muito tempo você tem, e chegar hoje você quebrar essa crença e perceber que aquilo estava errado, todas as subsequências em relação a essa crença interna, elas começam a alterar e começam a criar novas malhas de conhecimento e autoentendimento sobre as coisas. Isso é maravilhoso, por quê? Porque isso te faz forte, isso faz você se sentir bem, faz você perceber que sim, você é capaz de olhar para todas as situações de forma neutra para você tomar a sua própria decisão em relação a qualquer tipo de situação ou assunto. Às vezes é muito difícil você falar sobre assuntos específicos com pessoas. Deus, por exemplo, né? Então você vai falar com um ateu. O ateu, você fala a palavra Deus, fala, não, meu Deus, você é louco. É uma pessoa, principalmente, que você não pode tocar em nenhum tipo de assunto fora daquilo que ele acredita como verdade, de que você é louco, de que você não sabe o que você está falando. Ou seja, ele não tem uma cabeça pronta, não tem uma ideia e uma personalidade determinada de onde ela possa falar assim, poxa, pera lá, eu tenho as minhas crenças, pera lá, o que você tem para falar? O que você diz sobre isso? Não consegue ter uma percepção de forma com que ela pode, e todos nós podemos, olhar todas as situações. A ponto de que, a partir do momento que você consegue ter esse controle sobre as coisas que você pensa, controle sobre a tua mente, controle sobre o teu corpo, sobre as suas crenças, as coisas que você acredita ou que acha como verdade, e se permite as outras pessoas pensarem diferente, isso é a maravilha de viver, nós somos diferentes, e a partir do momento em que você tem a sua crença, mas você permite que as pessoas, elas acreditem, sejam quem elas quiserem, senta aqui do meu lado, vamos conversar. O que você tem a falar sobre isso? Não, eu penso diferente. Por que você pensa assim? E essas conversas, ou melhor, essa permissão de você poder dar o direito das pessoas pensarem e serem diferentes a você, faz e pode fazer, e normalmente leva a você se questionar em relação às suas crenças. Porque se você colocar na ponta do lápis, bem bonitinho, e analisar todas as suas crenças, tudo que você acredita como verdade, como mentira, como certo, como errado, em muitos pontos você vai ficar em dúvida, porque você não sabe se o que você acha certo é realmente certo. Você começa a olhar pessoas que fazem, pensam totalmente ao contrário e que também funciona. E o que é o certo na vida? E o que é o errado na vida? Você já parou para pensar? Quer dizer que é só porque você acha que está certo? E você não se permitiu em nenhum momento se questionar, será que isso é verdade? Eu acreditando, eu tendo essa crença, isso está me trazendo um benefício ou está me trazendo mal? E se eu mudar o meu pensamento, a minha forma de ser, a minha forma de pensar, ou simplesmente querer estudar a mais
sobre essa situação que eu achava que era mentira. As pessoas não se permitem nem ter esse conhecimento. Então, quando você começa a ter esse comportamento interno, essa autossegurança interna, e você se permite, sim, dar a oportunidade de perceber e entender e se aprofundar sobre situações, coisas, conhecimentos diferentes daquilo que você acredita, isso te traz conhecimento. E não só a base de conhecimento para você mudar de opinião. Essa base de conhecimento, ela pode fortalecer uma crença que você já tenha. Olha, eu estudei sobre esse assunto e eu tenho essa decisão. Aliás, de todas as coisas que você acredita, o que você conhece profundamente de todas as perspectivas? Praticamente nada. Você simplesmente um dia aprendeu, entendeu, usou aquilo, isso é bom para mim. E aquilo você tomou como verdade. Tudo que for ao contrário não presta, não serve. Então comece a perceber que você é um ser em evolução, em aprendizagem, que existem milhares e milhares de pessoas que pensam diferente, que sabem coisas diferentes, que olham as coisas de maneira diferente e também vivem. Permita-se entender de que você não sabe tudo. Permita-se, dentro de você, surgir essa fagulha de desejo de querer aprender sobre coisas que você não acredita, sobre coisas que você acha que não são verdadeiras. E isso vai fazer você crer mais ainda nisso que você acredita, ou colocar em questão e, quem sabe, como chegar como eu cheguei, que em muitas áreas da minha vida eu questiono diariamente sobre várias coisas e chego a nenhuma conclusão, ou várias conclusões. Desmontando todas aquelas crenças anteriores que eu tinha sobre coisas e situações, onde eu falo, poxa, pera lá, qual é a verdade? Porra, ninguém me diz a verdade, ou ninguém sabe da verdade. Então pronto, tudo é verdade para mim, ou nada é verdade. E eu hoje, a partir do momento em que tive toda essa malha de conhecimento, onde eu me permito perceber que nem sempre a gente está certo, que nós somos influenciados pelo meio, pelo ambiente, por pessoas, situações, inclusive no nosso livre-arbítrio, ele praticamente não existe. Quando você se permite entender isso, se torna mais fácil, mais simples, porque você perde a obrigação de estar certo. E perder a obrigação de estar certo é maravilhoso. É maravilhoso porque você não deve nada para ninguém. Você é dono da sua vida. Quanto mais você é dono da sua vida, mais você tem seu livre-arbítrio. É um ciclo, né? É um ciclo que fica ali sempre do mesmo jeito. Então, aí para a semana, comece a fazer esse teu processo de autoanálise, vai buscar coisas que você não conhece, vai ao contrário daquilo que você acredita. Provavelmente alguma coisa vai mudar dentro de você. E esse conhecimento vai te trazer poder de decisão, liberdade para você ser quem você quiser. E isso é muito bom. Valeu? Uma boa semana para você. Vou continuar aqui no meu cafezinho. Daqui a pouco já começa as consultas e hoje vai até a noite. Valeu, pessoal. Vou começar a dar mais vídeo aqui para vocês. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.